Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhos, o podcast que te ilumina para você realizar os seus sonhos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, gente. Ela é a Suerli Belli, é isso mesmo? Suerli Belli. Viu? Gente, o nome dela é diferente, gente. Ela é fisioterapeuta, né? E veio aqui conversar um pouco conosco. Seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada. O seu nome é lindo, tá? Obrigada, super diferente. Super diferente, gente, super diferente. Meu amor, gostaria que você falasse um pouco pra gente, né, sobre a sua profissão, né? Que você comentasse um pouco sobre a profissão com a gente. Eu sou formada em fisioterapia desde 2018. Eu escolhi a fisioterapia porque é uma ciência da saúde, tem um envolvimento no cuidar, né, do ser humano. E eu me apaixonei pela profissão. Sim, ai que lindo, gente. É ótimo, né? Quando nós fazemos algo que nós amamos mesmo, né? Eu gostaria que você me falasse um pouco agora sobre você, mãe, né? Que nós estávamos conversando aqui, ela tem um neném, gente. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Pois é. Ser mãe, tornar-se mãe, né? Sim. Eu, por muitos anos, relutei em fazer essa escolha de me tornar mãe, porque eu passei por vários momentos da minha vida, cresci em um lar violento, um lar autoritarista, onde criança não tinha direito. Criança tinha que fazer o que mandasse e pronto. E aquilo ali me gerou muitos traumas, né? Traumas esses que eu levei para a vida adulta. Sim. E que impactou a minha vida na decisão de me tornar mãe. Sim. E assim, como eu sou muito temente a Deus, e muitas orações, falando com Deus, eu pedi que Ele me orientasse e que Ele me mostrasse o que era, né? Qual era o melhor caminho para eu seguir na minha vida. Sim. Eu já estava casada há 13 anos. Não, eu tenho 17 anos que eu estou com meu esposo. Sim. E nesses anos ele me cobrava ter filhos, né? Já estava na hora, no momento certo. Mas o medo não me permitia. Sim. Após muita conversa com Deus, eu permiti que Ele decidisse o que era melhor para minha vida. Sim. E foi aí que eu engravidei, me tornei mãe do Theo. Hoje o Theo tem 2 anos e 9 meses. O Theo mudou a minha vida, foi uma mudança, uma virada de chave, né? Na minha vida. E eu não me sinto... capaz de imaginar a minha vida sem ele. Ai, que lindo, gente. Ai, que lindo. Porque um filho realmente muda a vida de uma mulher, né? A gente fala de uma mulher porque é a mulher que carrega 9 meses, né? Ela que sente tudo. Então, realmente, um filho muda. Me conta como foi depois da vinda do Theo. Muito difícil também. Porque quando eu engravidei, eu já sabia, né, que mulher passa por momentos difíceis, tem as questões hormonais, mas eu não imaginava que o puerpério ele fosse assim tão solitário. A mulher ela fica ali sozinha, ela tem aquelas mudanças hormonais uma coisa muito importante. Sim. Eu fiquei grávida, eu fiquei gestante em meio à pandemia. Sim. Então já existia o isolamento social. A minha família não podia estar perto. E além, mesmo você tendo uma rede de apoio, você ainda se sente sozinha. Então, para mim, foi muito difícil. Sim, sim. Realmente, né? A pandemia, ela trouxe pra gente realmente essa coisa de isolamento. E para as grávidas, eu me lembro, né, que naquela época, as grávidas, quando iam ganhar neném, gente, era uma confusão. Porque não podia, eu não sei se no seu pôde, né? O pai assistiu o parto porque não podia, né? Muitas mães eu via
e um hospital público que tem perto da minha casa, que os pais iam, mas não podiam assistir, né? Porque era toda a proteção para o bebê, e isso, querendo ou não, afetava muito a mulher, né? Porque a mulher, ela precisa do marido ali, né? Então você teve seu marido ali presente. Exatamente. Eu ganhei meu bebê em um hospital particular. Sim. E só podia um acompanhante. Mesmo assim, com todo aquele cuidado, né? Usando máscara. E a mulher, ela precisa muito desse apoio do parceiro. Eu nem imagino como que foi, né, essas mulheres que ganharam bebê sem estar ali com seu parceiro para poder apoiar nesse momento, porque o parto, ele é um momento muito difícil. Sim. E se você não tiver um psicológico muito bom, você entra em parafuso, né? Nossa, gente. Eu sempre ouço, né, muitas mulheres falarem sobre parto. Eu ainda não sou mãe, né, mas eu sempre ouço e já acompanhei muitas amigas, e realmente a gente percebe que parece que é um choque que a mulher leva, né, além do parto, né, ainda assim, em questão de segundos você tem um bebê nos seus braços e tipo assim, é a minha vida todinha. Isso mesmo. É exatamente isso, gente. Você dorme sendo você, que eu falo assim, que o maternar, o ser mãe, se tornar mãe, é uma virada de chave. É do que você foi e o que você é. O que você vai ser para sempre, né? Porque você se torna mãe e você nunca mais deixa de ser mãe. Sim, né? sim. E aí, quando você se vê ali com um serzinho que depende de você exclusivamente o tempo inteiro, tempo integral, você fica meio difícil, tá? Você lidar com essa situação. Nossa, eu já tô aqui tentando imaginar. Me fala um pouquinho, você falou, né, que seu marido estava lá com você. Me fala um pouquinho como é a sua família com o bebê, né? Como é ser mãe, né? Esposa, né? Como eu já sou casada há bastante tempo, eu e meu esposo, nós tínhamos uma rotina. Sair final de semana, sentar para assistir TV, série. E depois do nosso filho, isso mudou, assim, drasticamente, radicalmente. Eu digo que mudou para melhor. Sim. Porque trouxe muita felicidade. Fez a gente repensar em coisas, principalmente no nosso tempo, em como a gente gastava o nosso tempo, com coisas muito supérfluas. E hoje em dia a gente utiliza o nosso tempo com muito mais qualidade do que a gente fazia antes. Sim, nossa, que legal. É porque parece que a criança, ela coloca as coisas em ordem, né? É verdade. É uma desordem organizada. Exatamente. Porque às vezes o pai e a mãe não tinham um horário para comer, né? E com um bebê ele precisa ter um horário para comer, né? E isso é muito legal. E me fala um pouquinho, você começou, né, falando da sua infância, que ela foi muito difícil, né? E isso trouxe marcas para você. Você vê hoje, né? Você vê coisas que você realmente não quer trazer para o seu filho? Muitas. Principalmente esse lar agressivo, esse lar autoritário, a forma de educar. Então, quando eu vou educar o meu filho, o que mais eu penso eu não quero passar para ele todas as inseguranças que eu tinha quando eu era criança. Eu quero dar para ele um lar seguro, um lar de proteção, que esse é o dever dos pais, né? Sim. Acho que no nosso tempo, né? Você é bem mais nova do que eu, mas acho que você pegou um pouco disso. Na nossa época, né? Vamos dizer assim, na nossa época era realmente assim, né? Muitos lares que não tinham, às vezes, acordo, né? Realmente os pais eram muito severos, realmente as coisas eram mais difíceis, né? Eu lembro que na minha época, meu pai, se a gente falasse um A, apanhava, filho. Você respirar fora do ritmo, você apanhava. Não tinha papo, não tinha
assim, aquela coisa que a gente tem hoje de pegar a criança, conversar, olha, não pode, tá bom? Isso aqui é assim, meu filho, não pode. Então, na nossa época, né, para os dias de hoje, o que você vê que é necessário mudar na criação de uma criança? Tanto que eu não culpo os meus pais, né? Sim. Pela educação que eles me deram. Sim. Porque eles também foram criados da mesma forma. Exatamente. Hoje em dia, século XXI, nós somos a primeira geração que tem... a primeira geração que tem conhecimento científico para poder aplicar de forma positiva a educação. Sim. Sem precisar de trazer a educação violenta que era aplicada pra gente antigamente. É verdade. E algo que você disse assim que é muito correto, que a gente não pode realmente culpar os nossos pais, porque eles foram criados dessa forma, né? Então, e hoje, nós que estamos aqui, temos esse conhecimento, por mais que tenhamos sido criados de uma forma realmente que doeu pra gente, trouxe trauma, porém, nós temos conhecimento hoje para poder fazer diferente. Nós temos acesso, né, que os nossos pais não tinham acesso que nós temos hoje. Isso. A tecnologia, ela está toda a nosso favor, quando a gente sabe utilizá-la, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, me fala um conselho que você daria para os pais de hoje. Você sendo mãe, sendo esposa, qual o conselho que você daria para os pais de hoje para criar os seus filhos? Para a criação dos seus filhos, primeiro você precisa se olhar para dentro de si, curar suas feridas, para você não deixar que as suas feridas passem para os seus filhos. Eu acho que isso é muito importante. Deve ser frisado, né? Porque na hora de você corrigir uma criança, se você não tiver um autocontrole, você não vai conseguir fazer a correção da forma correta. Sim. Né? Ou você vai ser muito agressivo ou você vai ser muito permissivo. Sim, sim. E hoje eu estava vendo uma entrevista que eu achei até muito interessante, que o psicólogo, o psicanalista, ele falava assim, gente, não se corrige criança falando, filhinho, não pode fazer isso. Não, gente, a fala tem que ser firme. Não pode, tá bom? Porque isso vai acontecer isso, isso e isso, né? E aquela coisa também de você falar com a criança, que eu achei muito interessante. Ele vai e bate numa mesa e se machuca. Aí você vai e fala assim, mesa feia, mesa ruim, não pode fazer isso. Ele estava falando que isso traz para a criança um sentimento de que as pessoas em volta todas são ruins, entendeu? E que tudo vai ser culpa dos outros. Por isso que como você estava falando, nós precisamos realmente, hoje em dia nós temos conhecimento para poder criar os nossos filhos diferentes. Verdade. A educação positiva, a forma como ela é aplicada, ela deve ser de forma com que a criança não entenda que você está falando assim, tudo você pode, ou você não pode nada, né? É você pensar no bem-estar da criança, mas você deve ser firme, você deve falar não, mas da forma correta. Sim. E não como era falado antigamente. Sim. Não em um tapa, né? Sim, era corrigido, bem corrigido, misericórdia. Não que nossos pais não estivessem, assim, certos em algumas correções, né? Porém, eu creio que não precisava ser tão violento igual era, né? De deixar marcas, de realmente traumatizar. Porém, a realidade é que eles receberam esse coisa. E hoje nós podemos fazer diferente, né? Então, o pai e a mãe hoje, ela precisa ter esse conhecimento que você falou, buscar esse conhecimento, né? Para poder fazer diferença na vida da criança. E para que no futuro também nós não tenhamos crianças, adultos, né? Adultos infantis. Adultos que não sabem ouvir não, né? Exatamente. Qualquer coisinha vai chorar na mamãe, no papai ou na esposa, porque nunca ouviu um não. Então não sabe o que é, ou não sabe diferenciar um não, né? Ou às vezes também quando
A criança cresce, vira adulto e qualquer briguinha, a qualquer fala mais positiva que você dá a ela já acha que você está agredindo ela. Por quê? Porque ela nunca teve uma fala firme. Olha, você não pode isso. Então, hoje em dia, realmente esse conhecimento que você falou, né? Que a gente precisa ter, que os pais precisam ter, né? Então, assim, me fala alguma coisa, algo assim que você acha que realmente tem feito a diferença na criação, tá? Das crianças que você convive, que você deve conviver, né, na família, algo que você tem visto que tem feito diferença e você sabe que vai ter um futuro melhor, né? Eu acho que o encorajar as nossas crianças, não impedir, colocá-las numa bolha, né? Porque Sim. Hoje em dia existem muitos pais que não querem que os filhos passem o que eles passaram, Sim. Mas ao invés de encorajá-los a ir em frente, a correr riscos, eles colocam os filhos numa bolha. Sim. Então a gente deve fazer isso, deixar eles se arriscarem, encorajar, mostrar o caminho certo, né? Falar assim, não, esse daqui não é dessa forma, é assim. E é isso. Sim, muito bem. Até para que nós possamos ter crianças saudáveis e adultos saudáveis, né, no futuro, né, para que nós não possamos sofrer. Verdade. Né? Porque quando a gente para avaliar, eles são o nosso futuro. E se nós tivermos crianças que se tornem adultos doentes, nós vamos ter um governo doente. Muito verdade isso. Um governo doente, nós vamos ter médicos doentes, nós vamos ter uma sociedade que não evoluiu, que não cresceu, por causa do erro dos pais lá atrás, que não teve pulso firme. A gente já está vendo nessa geração de agora, né? Os jovens, eles não querem assumir responsabilidades. Sim. A responsabilidade é sempre do outro. Sim. Eles só querem os elogios, né? Os prêmios, mas o que vem por trás dos erros, o assumir mesmo a responsabilidade, eles não querem. Não querem, e o pior de tudo, né? Que isso acaba influenciando, porque se em casa a criança ela não tem a correção devida, ela não tem educação devida, ela vai para um YouTube, ela vai para uma plataforma digital, ela vai receber aquele alimento de quem também não teve, né? E acaba crescendo com aquilo, acaba ouvindo o que não deve, né? E acaba se tornando uma criança rebelde, uma criança que não ouve mais os pais, que não tem limite. É verdade. Né? Que é a realidade de hoje, né? Então, nesse nosso bate-papo, que eu estou gostando muito... Eu também. Assim, você tem mais alguma coisa a acrescentar nessa área? Olha, o autocuidado, eu acho que ele é essencial na vida do ser humano. Sim. Na vida da mãe, na vida da mulher que quer se tornar mãe. Sim. Porque se ela não tem o autocuidado ali, Porque assim, autocuidado, ele não é só você... os cuidados de beleza. Sim. Ele não é só passar um creme no rosto, usar um batom, fazer as unhas, não é só isso. Sim. O autocuidado, ele tem todo um envolvimento. É você cuidar da sua casa, é você querer sua casa limpa, cheirosa, agradável, você se sentir bem dentro dela. Que eu prezo muito isso. É você cuidar receber, na hora de você receber as pessoas na sua casa. Sim. É você cuidar de você, cuidar do cabelo. Ter um tempinho para você fazer uma leitura, se você gosta de ler. Sim. Então, tudo isso é autocuidado. E quando a mulher, né, quando a pessoa ela não tem esse autocuidado, ela não tem... Porque o autocuidado está dentro do amor próprio, né? Sim. E se a gente não tem amor próprio, né, a gente não consegue amar o outro. Sim. Porque Jesus Cristo, ele deixou um mandamento, né? Sim. Dizendo, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, como que você consegue amar o seu próximo se você não se ama? Você não vai colocar, não vai ter esse resultado pleno, entendeu? De amor próprio, de autocuidado, de amar o próximo. Sim, é verdade. É verdade. É muito legal você falar sobre isso, sobre autocuidado, porque às vezes a pessoa acha que autocuidado realmente é só você passar um batom. Ela não entende que esse autocuidado tem que vir de dentro.
né? E me fala, já que você tocou nesse assunto, né? Me fala como foi o seu autocuidado depois de ser mamãe. Já tempo para ter, né, esse autocuidado. Então, eu criei desde o início, porque assim, eu engravidei e na pandemia estava em trabalho remoto. Então eu tive tempo para poder estudar tudo que eu podia. Tudo que eu tinha interesse, pesquisar. E eu vi assim, criança tem que ter rotina. Isso é fato, né? Se você não tem uma criança que tenha rotina, essa criança é descontrolada. Você gera um ser humaninho descontrolado. Porque nós também precisamos ter rotina na nossa vida. E aí eu fui estudar a rotina do bebê. Então, quando meu filho nasceu, eu implantei a rotina do sono nele. Que nessa rotina do sono, ela perdura até hoje. Ela está lá implantada, firme e forte. E o meu filho vai dormir no máximo 8 horas da noite. Então, eu durmo umas 10, 10 e meia. Eu tenho tempo para poder tomar o meu banho relaxante, que é o meu autocuidado, eu faço questão disso. Tomo meu banho relaxante, sento para assistir a minha série, vou estudar, preparo minhas coisas, né? Que tenho que preparar a mochilinha para creche, a minha bolsa para trabalhar. Então, todo esse tempo que eu tenho, até o meu horário de dormir, é o meu horário de autocuidado. Nossa, que legal! É a primeira mãe que eu fala que tem tempo para isso. Gente, é sério, porque você conseguiu fazer isso, organizar isso na vida de uma criança. E é realmente, sério, é a primeira mãe que eu ouço falando que tem tempo para poder tomar um banho relaxante, para poder se cuidar antes de dormir. Né? Porque geralmente a mãe ela fica maluca com a criança não dorme cedo, ela chora até tarde, né? Ou fica pulando em cima da cama, ou quer inventa alguma coisa. Muito legal, parabéns. Obrigada. Parabéns, porque aí você criou uma forma de você se cuidar mesmo sendo mãe. Exatamente. Nossa, que legal. E isso você consegue passar para outras mães? Justamente por isso, né, que eu criei o meu canal de comunicação, a minha página no Instagram, para poder passar para as mamães ou para as mulheres, né, que têm a intenção de ser mãe, que a maternidade, ela pode ser mais leve. Ela pode ser mais tranquila de lidar, né? Não esse caos que a gente escuta, né? Porque quando você engravida... Antes de engravidar, eu não escutava tanto, mas quando você engravida, é tanta gente dando palpite, falando, nossa, você vai ver o que é, você nunca mais vai ser a mesma, sua vida não vai ser a mesma. E não, a gente consegue organizar. Organizar de forma prazerosa toda a nossa vida e a vida do nosso bebê, e ainda conciliar, né, com o cuidado com o marido também, porque a gente não pode esquecer, né? Com certeza. Caso teve filho, mas não esquece do não marido. Significa que o marido não está mais ali. O marido está ali e precisamos ter, né, essa divisão de tempo para ele também. E me fala sobre isso, sobre o seu marido, quando o neném nasceu, você quis colocar toda essa organização, qual foi a opinião dele? Ele te apoiou? Ele está com você nessa organização? Ele está, ele apoia, e o dia que tá chegando no horário de Theo ir pra cama, ele até fala assim, já tá na hora do Theo ir dormir, porque já tem esse implantado, né, e é ótimo. A gente tem o nosso momento, né, Theo vai dormir, a gente tem o nosso momento ali, e isso é muito importante, porque quando a gente vira mãe, se torna mãe, o casamento da gente, ele fica muito balançado. É muito difícil. Uma mulher, o marido também, porque a gente só fala na mulher, né? Para o marido também é um choque, porque ele não estava preparado para aquilo. A mulher, ela tem 9 meses para se preparar, né? A maternidade. O homem não. É de um dia para o outro. Então, aquilo também é traumático para o homem. Então, nesse tempo, a gente consegue organizar, ter tempo pra gente e deixar o nosso casamento cada vez melhor. É isso aí. Você, mulher, que está vendo essa entrevista, tá? Vai lá no Instagram, né?
E me fala, meu amor, fala pra gente o seu Instagram, né? Para as mulheres que estão vendo essa entrevista te procurarem lá no seu Instagram, te chamar para conversar, né? Para você dar dicas. O meu Instagram é su_belly, com 2 L's. Uhum. É uma página muito acolhedora, tá? Eu sempre coloco perguntinhas lá para vocês me dizerem o que vocês querem ouvir, Sim. o que vocês querem que eu explique. E vocês participarem também um pouquinho da minha rotina. Muito bom, muito bom. Porque nós, né? Eu falo nós que eu me coloco no lado de cá. Nós precisamos realmente saber que isso dá certo. Né? Principalmente as mamães de plantão que estão grávidas, que o neném tá para chegar, elas precisam saber que isso dá certo, deu certo com você. Então elas precisam entender e precisam desse socorro imediato, né? Porque como a gente falou no começo, de repente você dormiu e agora você é mãe. Aí tá ali aquele serzinho na sua mão e agora? Então as mamães elas precisam realmente serem orientadas, né? Ver que alguém passou pelo que elas estão passando, né? E que agora elas têm alguém que possa falar, não, ó, você faz isso aqui, né? Pega aquelas dicas e tal. Então é um momento muito importante para a mulher, mas que com organização a mulher não esquece, com autocuidado, né? Ela não esquece que ela também é mulher. Exatamente. Essa é toda a mensagem. Gente, é muito forte, gente. É muito forte, porque hoje em dia é o que as mulheres estão precisando. Sim, o acolhimento, né? O acolhimento, o abraço, dizer eu estou aqui, eu passei por isso e eu posso te ajudar. E você é capaz. Exatamente. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E a gente sabe também que nessa situação da mulher, né, quando ela é mãe, como a gente falou, você falou que tem tempo para o seu marido, tem tempo de deixar as coisas em ordem, né? Porque a gente sabe que a maioria dos problemas no casamento vem quando o neném nasce. Infelizmente, porque às vezes a mulher esquece que tem um marido também. Sim. Né? Sim. A maioria das vezes. Isso é muito importante, porque a mulher, principalmente eu falo por mim, assim, eu era acostumada a lidar com tudo, a resolver tudo sem pedir ajuda. Sim. E aí, quando você se torna mãe, você precisa pedir ajuda. Você precisa de rede de apoio. Sim. Né? Os nossos antepassados, quando as mulheres engravidavam, toda a aldeia cuidava. Sim. Né? Era todo o cuidado para aquela criança. Sim. Não era só a mulher. Então, a gente também tem que colocar isso em prática, a incluir os nossos maridos, porque muitas vezes a gente esquece de incluí-los. Sim. Entendeu? Sim. E quando a gente esquece de incluí-lo, ele se sente afastado, ele acha que ele não faz parte daquilo ali, porque ele não gerou, Sim. ele não pariu, né? Ele não amamenta. É a mulher ali o tempo inteiro com a criança, então ele não faz parte. Sim. E aí ele vai ficando cada vez mais excluído. E nesse excluir é que o casamento desanda. Sim. Né? Então a gente tem que incluir sim, tem que pedir ajuda sim, o nosso parceiro, a quem a gente puder pedir, mas principalmente o nosso parceiro que está ali com a gente o tempo todo, sim. Né? Ele tem que fazer parte do cuidado, ele tem que levar o bebezinho para tomar banho, trocar fraldinha. Isso também, sabendo que a gente tem que ter a paciência de que eles não nasceram para isso. Exatamente. Né? A gente tem que ter aquele pensamento de que você tá ali pedindo ajuda, precisando de ajuda, e que você também vai ajudá-lo, a ensiná-lo a fazer o que ele precisa fazer. Sim. Da forma dele. A gente não tem que querer, porque isso também é muito difícil. A mulher, ela quer que o homem faça do jeito que ela quer. Sim. E ele nunca vai... Isso eu falo com a minha mãe também, porque a minha mãe queria que eu fizesse as coisas do jeito dela. Sim. Então, assim, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa do jeito que a pessoa quer. Sim. Exatamente, porque só a pessoa consegue. É verdade. Né? E com o nosso marido a mesma coisa, com o pai a mesma coisa. Ele vai fazer do jeito dele. Sim. Até porque o papel dele, né? Deus deixou o papel do pai
completamente diferente no papel da mãe. Sim, né? Sim. Então, assim, os riscos é o pai que vai colocar a criança para correr. A mãe quer proteger o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ele precisa disso para o desenvolvimento dele, né? Aí a gente fala em ciência, desenvolvimento cognitivo. A criança precisa de todos esses riscos de cair, de se machucar. Sim. E a mãe não quer que isso aconteça. De jeito nenhum. Arranhou aqui meu filho! Meu Deus. Realmente o homem, Deus criou ele, né, como provedor. Exatamente. Né? E a mulher para poder, né, ter o bebê, para poder cuidar da casa, né? Sim. Então realmente nós não podemos cobrar deles algo que não foi dado a eles. Né? Eles vão fazer por nós aquilo que está dentro da capacidade deles. Isso. Realmente é isso que todas as mulheres precisam entender. Né? E não querer logo discutir porque ele trocou uma fralda errada. Não é a função dele trocar a fralda, ele está te ajudando. Ele só está te ajudando. Então, assim, isso é importante, né, para que as mulheres entendam. Assim, que nós possamos, como mulheres, podemos ajudar umas às outras, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, você vá no Instagram da Su, que ela vai estar explicando tudo direitinho para você. Chama ela no direct, pergunta, né? Conversa com ela e eu creio que no final tudo vai dar certo. Sim, com certeza. Isso, porque é uma rede de apoio, né? É verdade. É a mulher que passou pelo período, teve o neném, passou por tudo isso e agora vai te ajudar a passar por esse período. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, por esse momento. Foi muito, assim, gratificante, sim, porque eu aprendi muito, tá? Aprendi muito, foi uma troca, assim, muito legal, gostei mesmo. E foi um prazer te receber aqui no Pôr de Sonhos. Prazer, todo meu. Espero que você volte mais vezes. Sim, eu também. Então, gente, é isso por hoje, tá bom? Nós vamos estar colocando embaixo aqui sobre o Instagram dela, tá? Para você poder ir lá e perguntar, saber mais, né, sobre essa fase da mãe, né, do bebê, como se cuidar, tá? E você, mulher que está nesse período, não se perca. Você encontrou aqui alguém que pode te ajudar, tá bom? E um beijo para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de apertar o sininho e até o próximo Pôr de Sonhos. E não se esqueça que aqui você pode realizar os seus sonhos. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.